Larga é a porta que leva até o inferno, diz a Bíblia, e Francis Bacon diz que conhecimento é poder. Por que eu estou falando isso? De fronte a uma notícia que diz: evite fazer qualquer transação de criptomoedas, diz diretor da Ledger, citando ataque de larga escala. Porque nós vamos ver que estas duas afirmações têm tudo a ver com ataques hackers. Nesse vídeo, você, sendo programador ou não, você vai entender como ocorrem os ataques hackers e por que esses ataques tendem a continuar a ocorrer, salvo se você optar pela porta estreita do conhecimento. Ou seja, você vai aprender aqui como que você pode evitar cair nas mãos ardilosas desses hackers que querem pegar o teu dinheiro. Bem, a gente vai entender não apenas então o que aconteceu, esse ataque que está sendo noticiado aqui, por exemplo, que fala que hackers sequestram pacotes NPM, mas por que de fato esses ataques ocorrem conforme, por exemplo, ocorreram agora, não tão recente, mas alguns meses em relação a Bybit, foi um ataque de 2 bilhões. Há algo em comum a esses ataques, é isso que eu quero que você entenda. Mas para a gente entender como que funciona esses ataques, a gente precisa entender o seguinte: qual que é a ideia quando eu tenho uma transação que eu estou interagindo com a blockchain? Veja, eu tenho um vídeo mais detalhado no canal que eu explico isso, vou deixar o link aqui, mas a gente precisa entender o seguinte: a rede Ethereum, conforme o próprio nome diz, é uma rede. E se você não é um dos componentes da rede, ou seja, se você não é um dos nós da rede, você vai ter que se comunicar com esses nós. Você vai ter que enviar uma mensagem para esses nós, certo? Mandar uma mensagem, por exemplo: acione a função X no Smart Contract. Nós faremos isso hoje aqui nesse vídeo em relação ao Smart Contract, por exemplo, da USDT. Então eu quero acionar uma função, por exemplo, que permite eu fazer uma transferência de Ether. Ou, no caso, a gente vai acionar uma função que vai me dizer quantos decimais que tem o USDT. No caso aqui, esta função aqui que está implícita a declaração desta variável aqui. Bem, como que eu faço isso? Será que eu mando uma mensagem, ligo lá para o pessoal da Tether? Não. Eu preciso codificar esta mensagem. E eu tenho basicamente uma única forma de fazer isso, que é utilizando aqui o padrão JSON RPC e também outras ferramentas mais específicas que nós podemos chamar de codificação, como o padrão ABI, certo? Que é aqui chamado de Contract ABI Specification, mas basicamente significa Application Binary Interface, certo? Contract Application Binary Interface, ou seja, que diz como você vai chamar as funções dos smart contracts. Em alguns casos você vai chamar alguma função, principalmente quando você tem um token de um smart contract, ou você vai fazer transações de Ether. Hoje nós vamos usar um exemplo aqui de chamada de função, que é muito comum. Então, como que eu faço isso? Bem, ou eu crio uma mensagem seguindo o ABI encoding e esse formato aqui do JSON RPC, ou eu posso utilizar frameworks como o Vim. Veja, que é chamado aqui TypeScript Interface for Ethereum. E ele fica onde? Eu baixo ele do Node Package Manager. Quando eu baixo esse pacote, para que eu baixo ele? Para poder escrever um código que esse código aqui, basicamente, ele permite que eu envie uma mensagem para o smart contract da USDT e ele vai retornar, vai chamar uma função específica, que é a função que vai me dizer quantos decimais que tem a USDT. Veja, esse é o código. Esse código aqui, para funcionar, ele vem com uma série de outros códigos, nós chamamos de dependências, que ficam aqui no Node Modules. Por exemplo, veja que aqui eu tenho este, que está aqui, ANSI, e o outro que está aqui. Bem, há vários aqui, conforme vocês podem observar, mas esse aqui especificamente é o que está sendo, é um dos que foi atacado, certo? Então, o malware está instalado, por exemplo, neste pacote aqui. Então, se eu for utilizar um código como esse, eu vou estar em risco, certo? Porque o hacker vai rodar um malware aqui capaz de gerar um endereço
que não é o endereço que eu gostaria de estar chamando, certo? Ele vai mandar, se você for fazer uma transação de envio de criptomoedas, ele vai colocar o endereço para a conta dele. Esse é o objetivo, esse que foi o objetivo do ataque que está sendo noticiado, certo? Então, veja, isso é muito utilizado, esse tipo de código, hoje no âmbito de desenvolvimento de blockchain, é muito utilizado. Por quê? Porque as pessoas elas querem facilitar a vida. E veja, o que é dito aqui, ó, que o VM foi construído para tornar a sua vida mais fácil. Aqui eu retomo o que eu disse antes. Porta do inferno é a porta mais larga. Só que quando a gente trabalha com quantias significativas, a gente não pode abrir mão da porta estreita do conhecimento, porque senão a gente pode perder dinheiro. E é nesse vácuo das pessoas que querem tornar a sua vida mais fácil que os hackers vão aproveitar, então, para inserir ali os seus códigos maliciosos. Agora, se você não utilizar isso aqui, se você ir pelo caminho difícil, que é o JSON RPC, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que enviar uma mensagem exatamente parecida com esta aqui, ó, que eu já escrevi para vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu coloquei o raw transaction entre aspas, porque isso aqui não é tecnicamente uma transação ainda, mas uma raw transaction você pode pensar que é algo muito parecido com isso. Por que não por que a transação em si seria um pouco mais complexa? Porque eu teria que assinar, por exemplo, e aqui o método seria um outro método utilizado. Aqui eu estou utilizando um método que permite que eu interaja com o smart contracts, chame qualquer função, apenas para ver como que essas funções elas funcionam, mas sem que eu venha alterar exatamente o que nós falamos tecnicamente, o estado da rede. Basicamente é como se eu pudesse fazer uma simulação, só que eu vou interagir já com a mainnet aqui. Isso que é legal desse método, mas isso fica para um outro vídeo. E o que acontece aqui? Eu tenho que colocar nesse código aqui o endereço, que entra aqui na parte de parâmetros, né? E o data. O que é o data? O data é a função do smart contract que eu quero chamar. Então eu posso chamar uma função, eu posso passar parâmetros para essa função. No caso aqui eu só quero chamar uma função que não tem parâmetro, que é justamente a função que me dá a quantidade de decimais do smart contract. Então se você for aqui no smart contract da USDT, você vai ter uma função aqui, tá? Quando eu faço esse tipo de declaração aqui, é como se eu estivesse criando uma função. E como que eu chamo essa função sem utilizar este código? Ou seja, por meio utilizando o formato JSON. Eu preciso seguir uma codificação que está descrita aqui, certo? Que basicamente fala para eu pegar aqui a função, o que nós chamamos de assinatura da função. Nesse caso aqui é bem simples, tá? Já fiz para simplificar, é só o nome da função e não tem nenhum argumento. Se fosse uma função com argumento, eu teria que colocar aqui o tipo de dado. E o que eu faço? Eu pego isso aqui, ó, essa assinatura da função, e submeto a uma função hash, que é o keycache256, e eu gero isso aqui, ó. Feito isso, conforme está determinado aqui, ó, eu vou pegar, se eu quiser chamar essa função, no caso qualquer função em qualquer smart contract, basta então eu pegar, por exemplo, o que nós chamamos de assinatura da função, passar para essa função hash e pegar os 4 bytes, ó, 31, 3C. Cada 2 caracteres em hexadecimal nós temos um byte que corresponde a 8 bits. Então, isso aqui é o dado que eu quero enviar. Então, quando eu pego esses 4 bytes aqui e envio isso para um nó da rede, é como se eu falasse para o nó: execute esta função. E o nó sabe que função que eu estou falando, por quê? Porque isso tudo é padronizado. Então, aqui veja que agora eu tenho, então, voltar aqui para exatamente, ó, o 0x é para dizer que é um número hexadecimal, e eu tenho aqui os 4 bytes, certo? Então, se eu pegar aqui esses dados e enviar para um dos nós, eu vou acionar essa função que vai dar como resultado a quantidade de decimais, que nós sabemos que é 6, tá? Mas como assim enviar? Bem, para enviar eu preciso mandar isso para um nó. Isso pode pensar como se fosse, eu tenho para isso, eu preciso ter nós chamamos de endpoint, como se fosse um site, como se cada nó tivesse um site. Isso aqui é o endpoint, eu estou
tem mais números aqui que eu tirei porque é minha API Key. E aqui eu vou especificar que eu estou usando JSON RPC 2.0, o método que eu já falei para vocês, o endereço, esse aqui é o endereço do contrato, e a função que eu quero executar. Então, quando eu faço isso, eu estou falando para o nó, execute esta função neste contrato. E veja, eu estou mandando essa informação direto. O que esse código faz, ó, é isso aqui tudo, ó, que você está escrevendo, que você está correndo risco, que, ó, nesse caso de ser hackeado, ele vai basicamente gerar isso aqui. Certo? Então eu poderia escrever isso aqui direto e mandar? Sim, nós vamos fazer isso. Mas a maioria das pessoas faz isso aqui, porque fica mais fácil, a depender inclusive do tipo de transação que você venha fazer. Certo? Mas, veja, é aqui que mora o perigo. Né? Como diz, o diabo ele mora nos detalhes. Então eles vão sempre explorar o quê? Esse vácuo que tem. Porque você está enviando aqui, na verdade você que é o usuário, você nem está vendo isso aqui. Porque geralmente você está submetido a um front, que é o que ocorre, por exemplo, no caso do MetaMask. Cheguei de viagem, estou um pouco cansado aqui. Tá, mas é o que acontece com o MetaMask. Você sequer vai ver isso que está sendo feito aqui. Então o que é o ideal? O ideal é que você, quando você vai trabalhar, se você é um usuário que vai fazer uma movimentação de valor significativo, e mais ainda, se você administra cripto de outras pessoas, que é o caso de corretoras como a Bybit, dentre outras, você não deve fazer isso aqui. Quando você vai trabalhar com transações, você deve escrever a raw transaction. Se você trabalha com dinheiro de pessoas, se você tem bilhões, você tem dinheiro para contratar pessoas para fazer isso para você. Mas isso qualquer usuário pode escrever a sua raw transaction, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Eu já deixei pronto aqui, né, esses dados que vocês acabaram de ver. Então eu vou basicamente executar e veja, ele me retornou isto aqui, ó. Isso aqui é o número 6, que é exatamente a quantidade de decimais que tem o SDT. Certo? Por que ele me devolveu isso? Porque eu chamei a função do Smart Contract que retorna este valor. Por que essa quantidade de zeros aqui, Fernando? Porque na Ethereum toda palavra tem 32 bytes. Certo? Então, eu tenho toda essa quantidade aqui de zeros, né, 64, que é junto com, incluindo o número. Ó, se eu for copiar aqui, ó, porque independente do que você for fazer na Ethereum, você vai sempre escrever 32 bytes. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, e contar. Ó, 66 porque tem o 0x na frente aqui, para mostrar que é um decimal. Mas eu tenho um total aqui então de 32 bytes, ou seja, 64 caracteres, certo? 32 bytes. Certo? Então é isso. Veja, o que o hacker ele vai então explorar? Ele vai sempre explorar essa questão de que você não está enviando esses dados aqui. Então você não sabe que você está enviando para a rede. Se você estivesse fazendo isso, ele não tem como, nesse âmbito de sistema, como utilizar nenhum tipo de estratégia. Então, tanto o caso da Bybit quanto esse caso agora, eles exploram o quê? Essa deficiência. Que eles sabem que os usuários não vão perder tempo escrevendo algo como isso aqui. Eles vão, por exemplo, utilizar o front. E no caso, o que foi de interessante nesse ataque? Foi que ele não atacou o front, ele não criou um front novo e mandou para o usuário, como aconteceu no caso da Bybit. Não, o que ele fez ele foi agora direto no código do desenvolvedor, certo? Então ele sabe que os desenvolvedores eles baixam esses frameworks como o Vim, e o Vim utiliza uma série de dependências, e foi aqui que ele colocou o seu malware, um código para gerar falsos endereços, ou seja, não gerar o endereço que deveria ser gerado, e sim o endereço do hacker. Certo? Então, veja que não é tão complicado escrever isso aqui. Parece até mais fácil. Eu confesso para vocês que eu acho. Só que o problema são as regras, por exemplo, do ABI que nós temos aqui. Ó. Essas regras, se você for ler, pode parecer um pouco complicado, mas você pode fazer o nosso curso
de criação de agentes de inteligência artificial integrados à blockchain, onde nós falaremos, explicaremos isso de uma forma mais tranquila, didática, para que você não tenha que se perder no meio da documentação. Claro que nosso curso nós já falamos que ele vai ter a parte para programadores que querem saber esses meandros e para não programadores que vão atuar diretamente com os agentes, vão criar agentes sem precisar programar. E os agentes eles tendem a facilitar muito a vida das pessoas. Porém, hoje ainda temos que ter atenção, certo? Então, para fazer uma síntese, nós temos duas formas de enviar transações para a rede Ethereum. Numa forma, eu sei o que está acontecendo, que é quando eu crio uma hot transaction e envio. No outro caso, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou utilizando um front, e esse front às vezes ele pode não ser o front adequado. Ou pior, esse front pode estar se utilizando de um código que está infectado, conforme ocorreu aqui nesse caso. Então veja como é fácil para os hackers criar possibilidades quando eu tenho um vácuo naquilo que eu estou escrevendo e eu tenho esse vácuo, por quê? Porque é feita uma tradução. Isso aqui basicamente vai pegar, isso aqui que está sendo escrito, vai basicamente ser transformado nisso aqui. Então veja que eu tenho uma ampla margem aí para a construção de estratégias, né, para a criação desse tipo de software malicioso. Infelizmente tem pessoas que são abençoadas com conhecimento, poderiam utilizar esse conhecimento para o bem, mas não utilizam esse conhecimento, por exemplo, estou passando para vocês aqui, para criar esse tipo de coisa, de modo a ficar ricos, né, entre aspas, né, à custa do esforço alheio. Certo? Mas esse não é o nosso caso, por isso que nós estudamos, estamos aí dedicados a criar produtos que de fato possam melhorar a vida das pessoas. Então eu espero que vocês tenham entendido. Ah, Fernando, isso tudo é muito difícil. Sim, é muito difícil. Nada é muito fácil, mas hoje a informação está cada vez mais fácil e você precisa fazer algum esforço. Do contrário, veja, você vai estar sendo uma vítima, certo? Se você não se preparar nesse mundo digital, você corre sérios riscos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham agora entendido esse ataque e nos vemos no próximo.